Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Lá fora chove água, aqui dentro chove fogo. Lá fora frente fria, aqui dentro frente quente. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Antônio. Também agradecendo a Deus pela vida da pastora Denise, que fez o convite para que nós estivéssemos juntos aqui e gentilmente aí ajustando com a minha agenda também, para a gente poder estar aqui nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estou vindo direto de Cambuci para cá, nós saímos de lá 4h30 da manhã e viemos direto para cá. Estava chovendo muito no caminho, então ficou muito perigoso na estrada, principalmente na serra ali em Teresópolis. Mas é uma alegria estar com vocês aqui essa manhã. E eu queria aproveitar, já que todos estão de pé, nós lermos a nossa lição. Nós estamos diante de um trimestre profético. Nessa feita, a lição de número 11, a realidade do milênio. Nosso textuário vai dizer o seguinte, e foi-lhe dado, está em Daniel 7, versículo 14, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. A nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte: viver sob o governo de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Nós colocamos como texto de referência, os irmãos devem ter lido, em Daniel capítulo 2, versos 44, 45 e também Daniel 7 e o verso de número 27. Se puder sentar, meus irmãos, sente-se, por favor. Meus irmãos, eu quero agradecer também de púlpito aqui ao pastor Antônio, junto com a sua equipe, o pessoal da IBD, junto com a pastora Denise, etc., terem decidido estudar esse trimestre a revista que nós escrevemos. Já há um tempo, já era um propósito nosso, eu já venho ministrando sobre Apocalipse, sobre escatologia, há muitos anos. E eu já vinha no coração ardendo o propósito de escrever uma revista de escola dominical. Não é fácil. Eu confesso, irmãos, que foi muito trabalhoso, porque não é como escrever um livro. A revista dominical tem muitos detalhes que acabam tornando o trabalho muito cansativo. Título da revista, são 13 lições, título de cada lição, texto áureo, verdade aplicada, 3 objetivos da lição, tudo isso foi eu que fiz. E aí tem a introdução da lição, depois os 3 tópicos, com 3 subtópicos, com cada tópico com introdução e uma palavra para a revista do professor, para os professores. Então, acaba que os detalhes são um trabalho muito cansativo. E uma coisa que o Espírito Santo fez, me colocou no coração e me fez perceber a necessidade, era que esse é um assunto que muitas pessoas reclamam que não entendem, que é um assunto difícil. Então, uma coisa que o Espírito Santo me fez muito parar para observar, era que fosse uma revista didaticamente simples, para que as pessoas pudessem entender realmente mais o livro do Apocalipse. Essa foi uma preocupação muito grande que norteou o trabalho que eu fiz. E, de outra forma, uma outra preocupação é a mesma coisa de um oceano e você ter que pescar, ou seja, pensar o que colocar na revista. Aqui nós não esgotamos o assunto. O assunto daria para fazer 10 trimestres. Na verdade, a gente pensou os assuntos que sejam mais objetivos para que os irmãos possam ter um contato mais próximo com as profecias e entender melhor o livro do Apocalipse. Então, essa era uma outra preocupação. O que trazer? O que colocar na revista? Quais os assuntos? Como pensar isso e colocar? E de forma que as lições, uma tivesse conexão com a próxima. Ou seja, não fossem elos soltos de uma corrente, mas que as lições pudessem ter uma conexão. Então, eu acredito que esses objetivos foram atingidos. A resposta, pastor, tem sido enorme. Os irmãos terem ideia, essa revista esgotou muito rápido na editora.
Eu venho recebendo telefonemas, mensagens do Brasil inteiro. Quase todo dia eu recebo ligações, mensagem de WhatsApp, e-mails. Ontem a gente estava viajando para Cambuci, tinha um pastor de Anápolis, lá de Goiás, me ligando. Acabei de assistir a aula agora, estou vendo a revista aqui. Eu recebo telefonema quase todos os dias. Minha agenda, para a glória de Deus, a gente fechou a agenda no Brasil todo, praticamente. Então, tem sido uma resposta muito positiva. E uma coisa importante, a nível de introdução, para os irmãos poderem a gente entrar na lição sobre milênio, entendo, irmãos, quando a gente olha do ponto de vista cronológico, esse momento aqui do milênio, a gente precisa entender o seguinte: a igreja aguarda a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Nós tratamos em lições anteriores sobre a questão da volta de Cristo. Eu sei que falar do futuro não é uma tarefa fácil. Veja que a gente fala do passado e cada um às vezes tem um ponto de vista. Falar do presente também a mesma coisa. Quanto mais falar do futuro. Mas vejam, quando a gente olha para as profecias de uma forma micro, ou seja, muito ali detida naquele momento, naquele contexto ali, fica mais difícil identificar uma coisa que nas profecias vai fazer toda a diferença, que é o quê? Conseguir separar o que é para Israel e o que é para a igreja. Esse talvez seja um dos maiores problemas no estudo das profecias. Entender o que é para Israel e o que é para a igreja. Foi por isso que numa das lições nós trouxemos as 70 semanas de Daniel. Por quê? Quando a gente olha para a grande tribulação, por exemplo, capítulo 4 em diante do Apocalipse, a gente olha para a grande tribulação, apenas olhando para ela a partir do Apocalipse, fica a dúvida: a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja passará pela metade da grande tribulação, será arrebatada no meio da grande tribulação? Ou a igreja passará por toda a grande tribulação? Ou a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Como se entende isso? Só olhando Apocalipse, capítulo 4 em diante, essas dúvidas, esses pontos de interrogação enormes ficam na nossa cabeça. Porém, quando a gente sai do micro e vai para o macro dentro da profecia bíblica e começa a entender o quê? Qual é o pulo do gato? Qual é o primeiro ponto importante para poder descobrir essas respostas para essas perguntas? Primeiro, descobrir que, na verdade, a grande tribulação, ela está dentro de uma outra profecia. Quando a gente pega a grande tribulação, Apocalipse capítulo 4 em diante, e encaixa ela como um quebra-cabeça, como uma peça que falta numa outra profecia, a gente começa a entender que ela é apenas uma peça dentro de um outro quebra-cabeça, que é qual? Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas de Daniel. Ou seja, a grande tribulação, ela se encaixa onde? Ela é a última das 70 semanas de Daniel. Quando a gente pega a grande tribulação e traz ela e encaixa nas 70 semanas de Daniel, a gente descobre o quê? É a última semana da profecia, de uma série de 70 semanas proféticas de anos. Não podem ser dias, primeiro porque Jesus não veio ao mundo naquele dia, naquele período de dias. Jesus vai vir ao mundo mais de 400 anos depois de Daniel. Então a profecia só poderia ser de anos. Porque parte da profecia diz o quê? E o Messias, o príncipe, vai ser tirado. Então, Jesus não veio naqueles dias, da profecia de anos. E uma outra questão, no hebraico, quando a palavra literalmente é dias, ela tem um sufixo no final, mostrando literalmente que são dias. Ali no original em hebraico é 70 setes, ou seja, está falando de 70 semanas de anos. Então, quando a gente pega a grande tribulação e encaixa nas 70 semanas de Daniel, a gente descobre o quê? Que essa profecia das 70 semanas tem a ver com quem? Versículo 24, a Bíblia diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Está falando com Daniel. Daniel está orando para Deus restaurar Israel e Jerusalém, esse teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Ou seja, a grande tribulação não é um tratamento com a igreja, é um tratamento com Israel e com o mundo. A igreja vai aparecer nessa profecia aonde? Nesse intervalo de 2000 anos que já dura entre a última e a penúltima semana, a 69 para 70. Esse tempo, essa lacuna de tempo vai cumprir o quê?
Evangelho de João, capítulo 1, quando Jesus diz, a Bíblia diz, e ele veio para os seus, Jesus, mas os seus não receberam, os judeus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, a igreja, constituída de salvos de todos os povos, tribos, nações e línguas. A igreja. Aí a igreja vai olhar para essa profecia, quando a gente olha para essa profecia das 70 semanas, a gente vai entender que nós vivemos hoje esse tempo que em hebreu chama de tempo dos gentios. Ou seja, é o tempo que Israel sai do quadro profético como primazia e entrou a igreja. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Aí a gente entende uma outra profecia, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a Bíblia diz assim, quando fala do anticristo, Paulo diz, há somente um que agora o detém, falando do anticristo, até que do meio seja tirado. Muitas pessoas questionam essa profecia e perguntam se ela não estaria referindo-se ao Espírito Santo. Porém, vejam, a Bíblia diz que há somente um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Se o Espírito Santo for tirado, ele não é Deus. Nós passamos a acreditar no que ensina a Testemunho de Jeová, que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele é igual ao Pai e ao Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Você abre a Bíblia e já dá de cara com o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nunca houve um tempo que o Espírito Santo não agiu na terra. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder, autoridade, onisciência, onipotência, onipresença, os três são. Então, o Pai tem o que o Filho tem, o Filho pode o que o Espírito pode. Então, o que acontece quando a gente olha para essa profecia, a gente entende o quê? A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Então, vejam, se o corpo de Cristo está na terra, Cristo está na terra. Jesus disse, eu vou dar a vocês poder para fazerem obras maiores do que eu tenho feito. Significa que enquanto Cristo está na terra, no seu corpo, o anticristo não pode se manifestar. Mas o corpo de Cristo sairá da terra, e então o anticristo se revelará. Se nós acreditarmos que a igreja passará por toda a grande tribulação, como ensina o Adventista do sétimo dia, e eu faço um alerta aqui, inclusive, nisso, como é a escola dominical, eu aproveito para fazer um alerta. Nós temos muitos irmãos que acabam muito facilmente confundindo grupos como Adventista, como se fossem mais uma denominação. E eles dedicam-se a ensinar sobre as profecias do Apocalipse. E muita gente acaba adquirindo o material deles pela internet e não sabe que muita coisa ali são heresias, são ensinamentos falsos. Não se engane, irmão, você está aprendendo coisa sadia na sua igreja. Não deixe de comer na sua igreja para comer na esquina, não. E às vezes a pessoa pega e aprende coisa que entra na cabeça de heresia e depois não sai mais. Só para os irmãos terem uma ideia, eles vão dizer que no capítulo 7, o selo de Deus na testa dos salvos, que aparece lá, é o sábado. E que quem não guarda o sábado vai receber a marca da besta. Só para os irmãos terem ideia. Aí eu chego nas igrejas, pastor Antônio, fica a gente me perguntando assim, e o sábado? O que você fala do sábado? Já na hora eu pergunto, está vendo TV Adventista, né? Porque a pessoa só pode estar vendo lá para poder aprender, para trazer essas coisas para cá. Então, irmãos, vejam, a presença da igreja na terra impede a manifestação do anticristo. Se nós acreditarmos que a igreja passará por toda a grande tribulação, significa o quê? Pastor, qual a ideia? 1 Tessalonicenses 4, verso 3 em diante, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão, os que estão vivos juntamente subirão para encontrar Jesus nos ares. Se nós acreditarmos que a igreja passará por toda a grande tribulação, para depois subir para encontrar Jesus no céu, significa que a igreja vai ser arrebatada, encontra Jesus nos ares e desce com Jesus para a batalha do Armagedon em milênio. Significa, a partir daí, que temos que riscar da Bíblia, quando Jesus diz, no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Temos que riscar da Bíblia, porque acabou. A igreja vai subir para descer com Jesus. Temos que riscar essa parte da Bíblia.
Segundo, se nós acreditarmos que a igreja passará pela metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio, e ser arrebatada, estamos então acreditando que a igreja vai estar na terra quando acontecer todas as trombetas de juízo de Apocalipse 8 e 9, ou seja, 1/3 da vegetação da terra destruída, 1/3 da vida marinha destruída, 1/3 da água potável do planeta imprópria para beber e contaminada, 1/3 dos homens morrendo, uma epidemia maligna, terrível, que atingirá a humanidade, com características de dor intensa e aguda, como se fosse picada de serpente e escorpião, porém, com uma outra característica, não letal, ou seja, as pessoas atingidas por essa praga sofrem intensamente, mas não morrem. É um tipo de epidemia que atingirá a humanidade por espaço de 5 meses. Eu já vi pessoas questionando, na grande tribulação as pessoas não vão conseguir morrer. É sobre isso que a Bíblia fala, nas trombetas, no capítulo 9. Então, vejam, se nós acreditarmos nisso, além de acreditarmos que vamos estar aqui passando por tudo isso, nós estamos acreditando então que já sabemos quando será a volta de Jesus. É só ver quando começou. Começou com o anticristo se manifestando e governando. Então pronto, 3 anos e meio é o arrebatamento. Ou seja, de uma certa forma a gente acabou marcando que sabemos mais ou menos quando é a volta de Cristo. Enquanto que a Bíblia diz que ninguém sabe. A única forma de mantermos a ideia de que ninguém sabe quando é a volta de Jesus é que a volta de Jesus e a grande tribulação é que ela começa com o arrebatamento da igreja. Está perto o dia que num domingo como esse aqui de manhã nós não seremos encontrados. Está próximo o dia que pessoas entrarão aqui e vão dizer: eu telefonei, eu mandei mensagem, não visualizou, não respondeu, não estou vendo o carro, cadê? E nós não estaremos aqui. Ô, irmãos, quem sabe não é hoje. Entendem? Agora, o que eu estou mostrando para os irmãos dá trabalho. Você tem que comparar texto com texto. A heresia não precisa disso. A heresia inventa um negócio, pega uma passagem isolada, joga e acabou. Então, entendam. Se nós olharmos no macro, dentro do quadro profético, fica nítido que a igreja não passará pela grande tribulação. É a mesma coisa sobre Gog e Magog. Muita gente me pergunta sobre isso. As pessoas me perguntam e falam: o que você fala sobre Gog e Magog? Há uma linha que diz que antes da grande tribulação vai ter uma guerra tremenda. E aí haverá depois a chegada do anticristo. Eu vou dizer para os irmãos o que eu penso. Eu não acredito que Gog e Magog se refiram a uma guerra antes da grande tribulação e antes do arrebatamento da igreja. Eu enxergo Gog e Magog como está em Apocalipse, depois do milênio, quando Satanás será solto. O que ocorre aqui é o seguinte, novamente é o problema. Quando você pega e olha apenas no micro, apenas ali o texto, você tem as dúvidas. Mas quando você pega essa profecia e junta no quebra-cabeça do quadro profético, fica mais fácil perceber. Primeiro, irmãos, se nós olharmos a questão de guerra, vejam, os cristãos da década de 40 do século 20, quando viram a Segunda Guerra Mundial, pensaram que era Gog e Magog. Os cristãos de 100 anos atrás, quando conviveram com a peste, com a gripe espanhola, pensaram que era a grande tribulação. A peste negra que atingiu a Europa 200 anos atrás, que matou 250 milhões de pessoas, foi dito também que era o Apocalipse. E não era. Nos últimos 100 anos, quantas guerras teve no mundo? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Malvina, Guerra do Vietnã e vai embora. Quantas guerras houve? Guerra lá do Irã, Iraque, depois guerra do Iraque, Saddam Hussein. Quantas guerras acontecem? Agora, estão dizendo agora que o presidente da Rússia, não, o outro lá da Ucrânia, que é o anticristo, porque tem descendência. Irmão, as pessoas pegam coisa, não, que ele tem uma descendência de judeu, que não sei o que lá. Irmão, se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, significa que muito provavelmente nós nunca saberemos quem é o anticristo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não se preocupa com quem é o anticristo, não, se preocupa com quem é Cristo. Fica preocupado em saber quem é o anticristo, não, irmão, se preocupa em conhecer Cristo.
Então, entenda o que eu estou mostrando para os irmãos? Quando a gente começa a raciocinar, tirar do micro e aumentar, colocar no quadro profético, fica mais claro para entender as profecias. Eu encaro o momento que nós estamos vivendo agora com o quê? Primeiro, olha, você pega o micro e joga para o macro, pega a peça do quebra-cabeça e joga para o quebra-cabeça. Eu enxergo esse momento que nós vivemos aonde? Onde começa a enxergar isso? A visão da estátua que Nabucodonosor viu em sonho e Deus mostrou a Daniel. Lembra? Nós estamos vivendo hoje o final da estátua, que é os pés em parte de barro, em parte de ferro. Na grande tribulação, vai vir aonde? Os dedos, que são a base do governo do anticristo. 10 países que vão ser a base do governo dele, ou 10 blocos de nações. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos aonde agora? Nos pés da estátua. Fora isso, aonde é que a gente encaixa o que nós estamos vivendo agora? Mateus 24, princípio de dores. A ilustração é o quê? Uma mulher grávida prestes a dar à luz. Está sentindo dores, já sabe que o neném vai nascer. Ou seja, o mundo está agora sentindo dores de parto, porque as profecias estão prestes a dar à luz e se cumprir. Se a gente pega e joga aqui, aí fica mais claro entender. Agora, irmãos, a gente precisa também vigiar com a mentalidade, muitas vezes franciscana, uma mentalidade miserável que tenta muitas vezes ficar na nossa vida. Você vê, não, eu vejo pregadores fatalistas dizendo assim, não, mas vai vir uma perseguição, a igreja está dormindo. Irmão, quando eu vejo uma pessoa falar isso, dá vontade de falar assim, irmão, então vai morar lá na Arábia Saudita e ser crente lá. Então vai morar no Egito e diz que você é crente. Irmão, enquanto a gente está aqui agora, tem irmãos nossos sendo assassinados em vários lugares do mundo. O cristianismo é o grupo mais odiado e perseguido no planeta. São milhares de cristãos assassinados todos os anos, só por amor a Cristo. Na China, gente fazendo santa ceia num barco, com 5 graus abaixo de zero, 5 da manhã, vai passear de barco, faz a santa ceia ali escondido. O outro vai batizar nas águas, vai para o banheiro, com um balde na cabeça, porque se for pego vai ser preso. Aí você vê crente falando isso no púlpito de igrejas. Eu tive em Cuba. Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, que eu vi. Mas é aquela mentalidade, não tem que perder tudo, sabe? Aí pensa, o arrebatamento da igreja, se acontecer agora, vai acontecer aqui, mas vai acontecer também em Miami, vai acontecer em Zurique, na Suíça. Parece que é só a gente que tem que perder tudo. Como se prosperidade fosse sinônimo de esfriamento espiritual. Ué, irmão, o dinheiro, nesse caso, não é a causa, ele vai revelar o que está dentro de você. Porque tem gente que tem condição financeira e continua crente. E tem gente pobre e desviado. E pior, pobre e soberbo. Depende de você e ainda é marrento. Aqui não tem isso, claro. Entendem, irmãos? Agora, tendo dito isso, vejam, a igreja foi arrebatada. A grande tribulação aconteceu. Todos os flagelos do Apocalipse se cumpriram. E aí, a igreja de Jesus está no céu nas bodas do Cordeiro. Israel voltou ao quadro profético na grande tribulação. Pastor Antônio nós já fomos 2 vezes para Israel. Não sei se quando ele foi, nós fomos no Instituto do Templo, onde tem tudo preparado para o novo templo. Nós chegamos lá, na caravana que o senhor foi, vai ter que ir de novo, Vai ter que, irmão, eu tenho a notícia, vai ter que ir de novo. Em algumas caravanas eu já levei lá, por isso que eu perguntei, são muitos, então às vezes eu não lembro de cabeça. Vejam, eu vi com meus olhos, eu coloquei isso no livro que eu escrevi sobre o Apocalipse. Eu vi com meus olhos, lá tem, isso o senhor viu, tem o candelabro menorá do lado de fora, protegido para uma redoma, fica numa praça, no bairro judaico, dentro de Jerusalém. Essa
essa menorá, esse candelabro, não é um souvenir ou um monstruário, uma obra de museu, não. Ele tem 45 quilos de ouro. Ele tem especificações idênticas às que Deus deu para Moisés. Já é para o templo. Está a cerca de 100 metros do templo, onde era o templo. A 20 metros desse menorá, 30 metros, tem um instituto. Você entra e você vê tudo. Todos os utensílios dos sacerdotes, dos levitas, a indumentária do sumo sacerdote com o peitoral do Urim e Tumim, tudo. Você vê altar do holocausto, pia de bronze, altar do incenso, tudo está lá pronto, tudo. E eles mostram para a gente um vídeo com a maquete pronta, de obra de engenharia, para o novo templo ser reconstruído em 3 meses. Tudo isso está pronto. Tudo isso já está pronto. Ou seja, eu não estou dizendo para vocês coisas que alguém falou, irmão, eu vi com meus olhos. Só para vocês terem uma ideia, termina a apresentação de tudo isso dizendo o seguinte: essa geração, aí eles mostram crianças e idosos, e dizem, esta é a geração que verá o novo templo reconstruído. Está tudo pronto. Tudo preparado. A igreja será arrebatada, a grande tribulação acontecerá no mundo, e no fim da grande tribulação, Israel será alvo do ataque maciço do anticristo e sua confederação de nações. E nesse momento se revelará o Messias. A lição de hoje, a lição de número 11, é uma oportunidade de nós enxergarmos, irmãos, um ângulo da história que muitas vezes não é observado, porque muitas vezes a gente acaba vendo só o lado negativo das coisas, só o pior das coisas. E eu, nessa lição de hoje, eu me lembro aqui de Billy Graham. Billy Graham tinha, dentro do seu plano de leitura da Bíblia, tinha lido a Bíblia toda, ele tinha acabado de ler. Ele disse à igreja, fiquem tranquilos, chegamos no final, já sabemos como vai terminar. Então, a lição de hoje é uma oportunidade de termos a mesma sensação. Podemos sair daqui dizendo assim, calma, gente, já sabemos como é que vai terminar isso aí, fica tranquilo. Então, vejam, quando a gente olha para a questão do milênio, a gente precisa entender o seguinte, eu coloco aqui inclusive na introdução, com o fim da batalha do Armagedon, se iniciará um tempo sem igual na história. Cristo implantará seu reino sobre toda a terra. Todas as nações, povos e línguas estarão sob o governo justo do Emanuel. Número 1, a gente vai ver sobre o tempo de profunda e ampla transformação. Vejam, lembrem, o mundo está agora em frangalhos. Depois dos juízos das trombetas, virá o juízo das taças. E a terra, o mundo, terá sofrido muito. Só que agora, vejam o início desse tempo, Satanás será preso por 1000 anos. Então você imagina, um mundo onde não há a operação de Satanás, e vejam que todas as vezes que ele aparece no Apocalipse, ligado aqui ao mundo, ele sempre aparece, a Bíblia diz, como o enganador, enganando as nações. Agora você imagina, 1000 anos com Satanás preso, sem operação de demônios. Você imagina? Um mundo onde o diabo não pode se manifestar e agir. Enquanto que no livro de Jó, Deus pergunta a ele de onde tu vês, ele diz de rodear a terra e passear por ela, aqui no milênio ele estará preso. Um mundo onde não há operação satânica. Então imaginem, não haverá templos espíritas, feitiçaria, manifestação de demônios nesses locais. Um mundo onde a partir de Jerusalém, como está no tópico 1.2, Jesus governará o mundo. Isso é incrível, porque pisar em Jerusalém hoje, então, quando a gente vai lá, não é só pisar no passado. É ir ao local onde, em pouco tempo, o Rei dos Reis estabelecerá o centro de seu governo mundial. Jesus governará o mundo a partir de Jerusalém.
E é incrível que quando você olha o mapa, se você abrir o mapa, Jerusalém é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de todas as nações. Ele escolhe Jerusalém para ser a base, o centro de seu governo teocrático. E a Bíblia explica um pouco para nós sobre isso. A Bíblia mostra para nós, lá nas 7 cartas às igrejas da Ásia, a Bíblia mostra um pouco sobre o nosso papel nisso. Eu vou mais à frente falar sobre isso. Agora, vejam, nosso tópico 1.3 vai mostrar que esse governo dele será universal. Ou seja, e lembre de um detalhe, que nós lemos aqui no início no texto áureo. A Bíblia deixa claro que o governo dele é o único que não será destruído. Ou seja, todo o mal que você vê hoje, todas as figuras de autoridade que se tornam autoritárias, todas as figuras de comando e autoridade que se tornam sanguinárias e violentas, não prevalecerão. A injustiça não terá tempo prolongado. O que está prestes a acontecer é que o rei governará. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele voltará e estabelecerá o seu governo, o seu reino nesse mundo. E uma coisa que precisa ficar nítido para cada pessoa aqui: não estamos falando aqui de uma figura de linguagem. É literal, é figurado. Ele vai reinar nos corações das pessoas de forma invisível. Não. Jesus governará neste mundo, o mundo. Imagine, hoje, por exemplo, o presidente da República tem um momento que ele aparece em cadeia nacional de rádio e TV, não sei se internet também, e vai lá e dá o seu pronunciamento. Eu não sei como é que será isso a nível global. Ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa, mas eu fico imaginando aqui, só na minha criatividade, eu fico imaginando, pastores, Jesus aparecendo em rádio, TV, internet, no céu, todo mundo olhando, enfim, eu fico imaginando ele dizendo: boa noite. Espero que estejam gostando do mundo agora. Sem fome, sem violência. Imagine ele falando para todos. A Bíblia mostra para nós no nosso tópico 2, e aqui eu começo a definir esse tempo. Vejam, a Bíblia mostra que, além de Satanás estar preso, além de Jerusalém ser a base de seu governo, e esse governo ser um governo mundial, nós vemos que milênio será um tempo de derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Pedro mencionou a profecia de Joel e disse: o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel 2,28, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora, olha que detalhe interessante. Essa profecia, muitas pessoas que olham para as profecias e simplesmente querem criticar sem entender, dizem que Pedro errou. Eu já vi pregadores dizendo que Pedro errou, que ali não cumpriu isso. Na verdade, o que Pedro estava mostrando é que realmente havia começado o tempo dessa profecia. Hoje, na dispensação da graça, essa profecia começou a se cumprir na terra, se espalhando aonde? Aonde estão os salvos. O Espírito Santo está derramado hoje na igreja. Então tem no Japão, tem no Brasil, Coreia do Sul, e onde estão os salvos, o Espírito Santo se derramou sobre a carne. Mas essa profecia alcançará seu máximo cumprimento e alcance no milênio. Satanás estará preso e seus demônios, e Jesus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Você imagina um mundo onde a plenitude do Espírito Santo tocará as famílias. Pessoas extremamente violentas serão tocadas pelo poder da presença do Espírito Santo. Pessoas dos mais tipos de vícios serão alcançados e tocados pela presença do Espírito. A presença do Espírito Santo vai revolucionar o conhecimento, o equilíbrio emocional.
Veja que há 200 anos atrás não havia praticamente registro de síndrome do pânico. Não se via muito isso. Mesmo que muita coisa tenha sido pregressa a conhecimento científico, mas há 100 anos atrás, por exemplo, você não ouvia falar quase disso. Mas, nesse tempo, a presença do Espírito sobre toda a carne, se derramando, vai trazer um tempo como nunca se viu na humanidade. Nunca se experimentou o que está prestes a acontecer no planeta. Além disso, vejam, será também um tempo da manifestação do Rei, ou seja, será um tempo onde a humanidade poderá conhecer Jesus. E isso aqui é só o início, Esses 1000 anos aqui será só o início. Por quê? Vejam, alguém pode perguntar, a grande tribulação levou 7 anos. Por que o reino de Jesus leva 1000? Por uma razão muito simples. Não dá para conhecer Jesus em 7 anos, precisa de 1000. Você precisa de pelo menos 1000 anos para conhecê-lo. Não dá para conhecê-lo em 7. E é só o início. Nós vamos precisar, na verdade, de toda a eternidade para conhecê-lo. É por isso que nós vamos viver para sempre com ele. Agora, uma outra coisa interessante e importante aqui é o seguinte. O seu reino será um reino de justiça. Ou seja, o tempo que vivemos agora de injustiças, de duplo padrão de julgamentos, as coisas que nós vemos hoje de errado, corrupção, tudo isso será página virada na história da humanidade. É por isso que a Bíblia registra no capítulo 2, se eu não me engano, versos 7 e 11, quando fala para 2 das 7 igrejas da Ásia, a Bíblia diz que nós governaremos com Cristo e regeremos as nações com vara de ferro. Ou seja, deixando claro aqui 2 coisas importantes. Primeira, essa é uma pergunta que eu venho recebendo muito das pessoas, que é o quê? Qual será o papel da igreja nesse tempo? Nós vamos casar de novo? Vamos trabalhar de novo? As pessoas me perguntam muito isso. Agora vejam, a gente aqui não acredita na doutrina dos Mormons. Os Mormons têm uma cerimônia lá chamada Casamentos Eternos, onde a pessoa junta a família toda, participa da cerimônia, e eles acreditam que a pessoa, mesmo morrendo, a família morrendo, eles vão, mesmo depois da morte, está todo mundo junto. Tem gente que saiu do Mormon por causa disso. Não estava aguentando ficar casado aqui, eu vou ficar a eternidade, aí já saiu do Mormon. Quando falou assim, não, é para sempre, até depois de morto. Aí ele falou, então, eu desisto, eu vou para renovar. Então vejam, a gente, qual o papel da igreja nesse tempo? A gente precisa lidar, olha só, a primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, nós não sabemos tudo sobre a nossa esfera de ação no milênio, não sabemos tudo, Deus não revelou tudo. Deus não revelou tudo, não é para confundir a gente. Deus revelou tudo, Deus revelou o que quis revelar. É como se você fosse fazer uma viagem agora com seu pai. Imagina que você fosse um garoto, uma adolescente, fazendo uma viagem com toda a sua família de carro. Você não conhece o destino, é uma viagem de férias. Mas seu pai sabe, pesquisou, sabe onde é, já fez a diária do hotel. Você não fica perguntando, qual o nome do hotel, qual o nome do lugar, como é que é, e o quarto, e a cama. Você simplesmente, não, meu pai já resolveu tudo, já está tudo tranquilo, vamos lá. Você senta no carro. Não é mais ou menos assim? Você já viu alguém ficar preocupado, desesperado? Irmão, não se preocupe com esse tempo. A Bíblia diz primeiro, estaremos para sempre com Cristo. Estaremos para sempre com Cristo. Onde Ele estiver, a igreja está junto com Ele. Se o reino dele, a base do governo dele é Jerusalém, a igreja estará com Ele. E a Bíblia diz que nós assentaremos com Ele no seu trono. Ou seja, Ele delegará à igreja poder de julgar as nações. Nós vamos ter função administrativa no governo dele na terra. A igreja estará com Ele. E sobre casamento, sobre a vida física hoje, irmão, nós não seremos espírito, tanto é que nós receberemos um corpo transformado, ou seja, nós teremos um corpo transformado. Mas Jesus diz que após a ressurreição não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Ou seja, o que nós sabemos agora é que a nossa esfera de vida será diferente da atual nesse momento. Ou seja, nós teremos um corpo
Nós não seremos uma forma gasosa ou um fantasma, mas nós estaremos em outra dimensão de vida, de realização. E estaremos com Cristo e governando com Ele. É o que nós sabemos. O que passar disso aqui que eu estou falando para os irmãos é especulação. É especulação. O que passar disso é especulação. Agora vejam, essa não é a preocupação. Quando Jesus revela isso para nós e diz o seguinte: vocês estarão para sempre comigo. É como quem diz: fica tranquilo. Está tudo tranquilo. Você está comigo, fica tranquilo. Você está comigo. Você vai comigo. Onde eu estiver, você está comigo. Para que preocupar agora? Não há o que preocupar. Irmãos, nesse tempo a igreja não será noiva. A Bíblia faz uma figura de linguagem. Nesse tempo a igreja é a esposa do Cordeiro. Já viu o marido está aqui, a esposa está, casa é separada? Não, a igreja vai estar com Jesus. É por isso que a igreja, a figura da igreja é a figura da esposa. A igreja está junto com Cristo. Agora, um outro ponto. Então, um outro ponto, que está no nosso tópico 3, sobre as características do milênio. Vejam. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra as armas de guerra sendo agora substituídas por produção agrícola. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Eu estava assistindo ontem um programa jornalístico sobre o crescimento e ascensão do poderio bélico das superpotências mundiais hoje. Estados Unidos, China, Rússia, as principais, e o poderio bélico delas. Só para vocês terem uma ideia, a China hoje já é o país com o maior número de militares. E embora, claro, os Estados Unidos ainda é a potência número 1, porque os Estados Unidos hoje é o único país do globo, os Estados Unidos é o único país do planeta que pode, em menos de 24 horas, atacar qualquer nação do mundo. Os Estados Unidos é o único país do planeta que pode fazer isso, que tem essa condição hoje. Porém, a China hoje é um país que cresce dia após dia, e o investimento, só para os irmãos terem ideia, há pouco tempo estava registrado que o investimento hoje em armamento, porque, não sei se vocês sabem, embora eles sempre falem em paz, cada ano aumenta o investimento em poder bélico, em exército, em preparação militar, só aumenta ano após ano. Por exemplo, se as nações somadas gastaram em 2020, um exemplo, 1 trilhão, 2021 foi 1,5 trilhão. 2022 já passou disso e vai chegar mais. Todos os anos aumenta o gasto com armamento, preparação militar e poder bélico. Só aumenta ano após ano. Significa o quê? Que, embora falem de paz, eles se preparam cada vez mais para a guerra. Ou seja, as nações estão prontas para qualquer momento uma guerra. Porém, no tempo do milênio, não haverá guerras. Não haverá reino contra reino, nação contra nação, guerras ou rumores de guerra, como aparecem hoje. Será um tempo de paz. E então, nesse momento, o mundo, depois do colapso que viveu na grande tribulação, viverá um tempo de refrigério, de recomeço e de restauração. E, sendo assim, o príncipe da paz vai fazer com que no seu governo as armas de guerra, todo investimento militar seja substituído pela reposição, pela reestruturação agrícola, construção, tecnologia para alimentação. E não pensem isso de forma rudimentar ou como se fosse uma coisa medieval. Nunca. Um exemplo disso hoje é Israel. O pastor Antônio foi em Israel, o pastor Daniel já foi comigo em Israel. Irmão, Israel, não sei se vocês sabem, as tecnologias de agricultura de Israel são fantásticas, mas nesse ponto de agricultura, o Brasil é hoje um dos países mais de ponta em tecnologia do mundo.
Tanto é que hoje, já foi dito até pela ONU, que o mundo não pode hoje comer sem o Brasil. O Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que tem o que se chama de autossuficiência alimentar. Ou seja, o Brasil hoje, o único produto que o Brasil não é autossuficiente e que é básico para a alimentação do brasileiro é o trigo. O Brasil ainda importa metade do trigo que consome. Por isso que o trigo sempre está aumentando quando tem problema lá fora, dólares, porque o Brasil compra muito trigo lá de fora. Azeite também. Metade do azeite brasileiro vem de fora. O Brasil não produz azeite suficiente. Mas, tanto é que a gente vai comprar azeite, tem muito, se não vigiar, está lá, composto. Aí tem soja, tem não sei o quê, porque vão misturando. Em parte porque não dá conta, porque a produção brasileira é muito pequena para a demanda. Agora, tirando o trigo, o azeite não é o fundamental, mas tirando o trigo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que é autossuficiente em relação à agricultura e à sua própria manutenção de alimento. Só vocês terem ideia, tem países do mundo que tem iPhone, tem jato particular, tem dinheiro, tem Ferrari, tem tudo, mas não tem comida. Não tem comida, vai fazer o quê? Inclusive, eu abro um parênteses nisso para dizer uma coisa para os irmãos. Certamente o Brasil será um país fundamental para o governo do anticristo. Por que vocês acham que há tanto interesse na Amazônia? Há tanta preocupação com as riquezas do nosso solo? A Califórnia, não tem muito tempo agora, teve, depois de tantos incêndios, um incêndio que destruiu tudo. Ninguém falou nada, ninguém disse, nossa casa está pegando fogo, ninguém se preocupou com isso. A Austrália teve um incêndio horrível há pouco tempo. Ninguém comenta sobre isso, ninguém se preocupa. A preocupação está aqui com a Amazônia. Por quê? Irmãos, a gente não pode ser inocente e deixar de perceber o que está acontecendo. Vejam, quando as profecias acontecerem em Apocalipse 8 e 9, as trombetas serem tocadas e Deus começar a tocar na natureza e os flagelos vierem, o mundo de hoje já está preparado para isso, totalmente. Tudo já está preparado. Pensem comigo. Disseram, na década de 80, século 20, década de 80, disseram o quê? Irmão, tem lá, especialistas afirmam, saiu no Fantástico, saiu na revista Veja, em tudo que é lugar. Vocês devem ter visto a capa dessa revista. Está o deserto do Saara, dizendo, em 2010, a Amazônia será o deserto do Saara. Disseram, em 2000, não haverá mais pinguins, ou ursos polares no mundo. Serão extintos. O cientista da ONU que falou isso, saiu da ONU, pediu perdão, mas o perdão dele não aparece. Agora, o que ele falou que ia acabar, saiu no Fantástico, saiu em tudo. Porque os ursos polares não apenas não acabaram, não foram extintos, mas aumentou em quase 20% a população de ursos polares. A Amazônia está lá, não acabou, não virou deserto do Saara, continua. Disseram que a Amazônia é o pulmão do mundo. É mentira, nunca foi. 90% do oxigênio que é produzido na Amazônia é consumido na própria Amazônia. Aí disseram, não, mas o homem está acabando com o meio ambiente, a emissão de gases. Irmão, o homem não é responsável pela emissão nem de 10% do carbono que chega na atmosfera. E tem outro detalhe. Transformaram o CO2, o gás carbônico, no gás da morte, virou urânio. Enquanto que, na verdade, o CO2 é o gás da vida. A gente só tem comida porque tem CO2. Tem agricultores que injetam CO2 líquido na colheita para aumentar a colheita. Primeiro disseram que tinha os raios ultravioleta, lembram? Raio ultravioleta, vai não sei o quê, buraco na camada de ozônio. Só que isso começou a dar errado, por quê? Porque não existe camada de ozônio. O que existe na ciência é o que se chama de ozonosfera, concentração de ozônio. Tem períodos à noite que o ozônio some, não tem ozônio. Aí volta de manhã. Só que isso que eu estou falando aqui agora é ensinado hoje em sala de aula, é matéria de prova. Sendo que não tem nenhuma prova científica de nada disso. Eles já mudaram tanto, porque erraram tanto, agora já não tem mais nem aquecimento global, agora é mudanças climáticas. Porque mudança climática pode ser qualquer coisa.
Irmão, o ser humano não tem como determinar sobre o seu meio ambiente, a mudança do seu clima. Quem manda no planeta é o Sol, os oceanos e os vulcões. Só que quando tudo isso que eu estou dizendo aqui começar a acontecer, quando os flagelos chegarem, eles vão dizer o quê? Vejam, em Apocalipse 8:9 não diz assim, e o homem destruiu. A Bíblia diz, e o anjo tocou a trombeta, e foi destruída até essa parte da vegetação. E o anjo tocou a trombeta, e caiu como um monte ardendo sobre o mar. Não é uma consequência do desgaste, ou do mau uso, ou da destruição dos elementos naturais pelo homem. O que vai acontecer é uma ação direta de Deus. Mas quando tudo isso acontecer, o que hoje é ventilado em sala de aula, nos filmes de Hollywood e etc., eles vão dizer, está vendo? Nós avisamos, o ser humano destruiu o planeta. A culpa é nossa. Irmão, só tem uma palavra para definir tudo isso, controle. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui, eu vendi meu carro, aí eu estou pagando um consórcio aí que eu vou dar um lance para pegar o carro, um outro carro. Aí eu estou alugando o carro nesse período, aluguei um carro para vir para cá. Aí aconteceu, você vai alugar o carro, no aplicativo está dizendo lá, você quer pagar carbono? Paga X para ajudar a emissão de carbono. Você vai alugar outro carro, no outra concessionária está escrito lá, na outra locadora, esse aqui é free carbo. Você compra uma passagem aérea internacional agora, já vem escrito na passagem aérea, quantos % de carbono é produzido por aquela viagem. Tudo baseado nessa mentira que eu acabei de falar agora. E aí, tem mais. Tem cartão de crédito agora, tem cartão de crédito, que a bandeira já te oferece. Você quer, é questão de consciência ambiental, você quer voluntário, porque agora é voluntário, mas depois vai ser obrigatório. E aí, por exemplo, você foi no mercado, compra carne. Comprou tantos quilos de carne, deu tanto de carbono. Aí quando você for passar o cartão de novo, em outra compra, vai estar lá, bloqueado, porque já atingiu o limite de carbono. Isso tudo já começou e já está em curso agora. Queridos, não se enganem, é a última hora, é o último momento. As armas serão destruídas, substituídas por produção agrícola. Ou seja, na grande tribulação, a fome realmente será zero. Em segundo lugar, o homem voltará a viver muitos anos. A longevidade, ela termina na experiência humana como consequência do pecado. Você imagina um Hitler vivendo 500 anos. Os homens voltarão a viver mais. Quem trabalhar com plano funerário vai ter muita dificuldade nesse tempo. Em terceiro lugar, isso aqui é um texto tremendo. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Significa, você imagina, irmão, pensem comigo, que faculdade, que universidade do mundo pode ser comparada com a escola que Adão aprendeu? Todo dia de tarde Deus vinha conversar com Adão. Irmão, é uma competição desleal. Quem é que pode dizer que aprendeu numa escola melhor que ele? Harvard? Springfield? Qual curso pode se comparar a isso? Adão aprendeu direto de Deus. Agora você imagina a presença de Jesus vai influenciar os saberes. A presença de Deus e o derramamento do Espírito vai influenciar o conhecimento como nunca. Ou seja, vocês sabem que hoje muitas descobertas científicas são até acidentais, mas no milênio, você imagina as coisas que nós não sabemos agora que vamos saber.
as coisas que não foram descobertas e vão aparecer. Imagine, a ideologia de gênero será banida. A evolução das espécies dará lugar ao criacionismo. A Bíblia vai substituir vãs filosofias. Pessoas cultas, em vez de mencionar Nietzsche, Schopenhauer, Erasmo, Platão, vão mencionar, e disse Jesus. Trabalhos acadêmicos, trabalhos de TCC, está lá. Como referência, João 3,16. Segunda regra da BNT. O conhecimento de Deus vai revolucionar o homem. Oh, irmãos. Eu lembro que eu participei, uns anos atrás, de um debate numa rádio. Eu confesso aos irmãos, eu falo com muita sinceridade, eu nem gosto de debate, eu não tenho um ídolo, eu não gosto. Vira muita discussão, não chega a conclusão nenhuma. Eu não gosto. E tem gente que briga, fica nervoso. Se você fala um negócio... Aí, um debate que eu fui, o cara deu um soco na mesa, achou que eu estava batendo nele. Então, eu confesso, eu gosto de ir para pregar, não para ficar em debate. Eu não gosto de debate. Já tive em vários, dá muito problema. Mas eu fui num debate que estava o presidente da Presbiteriana aqui do Rio, não vou falar o nome, eu até tenho muito respeito por ele, um homem de Deus, da Batista, tinha mais outro pastor presbiteriano, eles chamam de reverendo, né? E estava eu. Eu era o único pentecostal. E eles já têm aquela ideia da gente, pentecostal, só pula-pula, não sei o quê, que a gente não tem conhecimento. A gente é tudo bobo, que só pula-pula. Aí o primeiro, para impressionar, começou. Segundo o filósofo X, alemão, aonde há fome não há lei. Aí começou. Pá. Aí os outros, tal. Aí o outro, para impressionar, também começou a falar. Aí começou a mencionar Platão, começou a falar do platonismo, da ideia lógica do platonismo, e começou não sei o que lá. Isso já estava dando uns 20 minutos do negócio. Aí a mesa chegou na minha vez. Eu falei, olha, o nível desceu muito. Está só falando aqui de fulano, ciclano, vamos subir o nível de novo. Falei isso no microfone, vamos subir o nível de novo, disse Jesus. Aí já me olharam assim, irmão, nesse tempo, pessoas cultas vão procurar falar o que diz Jesus, para mostrar que são preparadas. A minha oração, vejam, o milênio é uma oportunidade hoje de entendermos, primeiro, se a gente pudesse resumir aqui em lições a serem aprendidas, quais são? Primeiro, o mal não prevalecerá. Toda injustiça que você está vendo agora, tudo que você vê de errado, isso tem tempo para acabar. O reino de Jesus é o único que não será destruído. Segundo lugar, estaremos com Cristo, irmãos. Estaremos com Jesus. Está prometido que viveremos com Cristo para sempre. Paulo não diria que o viver é Cristo e o morrer é lucro, se esse tipo de vida fosse monótona, chata e sem entusiasmo. Podem acreditar, viveremos os melhores dias da nossa vida. Você imagina o quão deve ser fantástico viver perto de Jesus. Pensa, você nunca vai surpreendê-lo, mas ele vai te surpreender toda hora. Então se imagina como isso é poderoso. E olhar para o milênio é entender que o mundo terá uma chance de recomeço, de mudança, para experimentar o propósito que Deus tinha no Éden com o homem. Saúde, longevidade, conhecimento, crescimento pessoal, paz, alimento, ou seja, um mundo onde as pessoas vão usufruir de verdade do que sempre pediram ou sempre prometeram dar aos outros. No reino de Jesus, tudo isso será oferecido. Então pensem, essas promessas estão ao nosso alcance.
Porém, precisamos guardar. Como isso afeta a gente hoje, em último lugar, é entender que, embora essas promessas ainda estejam reservadas para o milênio que não chegou ainda, elas estão hoje acessíveis à igreja. Amém. O Espírito Santo está derramado no mundo todo? Não, mas está na igreja. Essa prosperidade está derramada no mundo todo aí? Não, ainda não. O milênio não chegou. Mas aquele que nos governa, dirige a nossa vida, aquele que tem a coroa de nosso coração, ele pode agora mesmo suprir cada uma das nossas necessidades. Em glória. Ô irmãos, quando a gente for arrebatado, antes do milênio, quando a gente for arrebatado, se algum de vocês estiver perto de mim no céu, eu sou um pouco esquecido, mas eu espero que com o corpo glorificado minha mente fique melhor. Mas se algum de vocês acreditam que vão ser arrebatados, não? Então, se algum de vocês estiver perto de mim no arrebatamento, chegar no céu, me lembra de te perguntar mais coisas sobre o milênio, essas coisas que todo mundo fica perguntando, como é que vai ser, não sei o quê. Me lembra de fazer algumas perguntas lá. Nem que seja um anjo, puxa ele de lado, fala aqui, como é que vai ser lá? Eu estou com uma curiosidade danada. Então, me lembre, guarda essas perguntas todas que a gente não sabe, que a Bíblia não responde, para a gente perguntar lá em cima, quando a gente chegar lá em cima. Tá? Tá combinado? Pastor Antônio, se estiver perto de mim, só me lembra. Eu termino aqui dizendo o seguinte, aqui na saída está o nosso material. Nós lançamos um livro sobre Apocalipse. Aqui eu respondo muitas questões que aparecem na revista, mas só resumida, porque a revista não dá para escrever muita coisa. A revista é limitado o espaço. Só para os irmãos terem ideia, aqui na caixa de cada texto tem um número limite até de palavras, então não dá para escrever muita coisa. Mas aqui você vai entender muito do Apocalipse. Eu não tenho muitos desse livro. Inclusive acabou na editora, eles vão fazer mais outra tiragem agora. Então, quem quiser levar nosso livro do Apocalipse. E eu lancei um outro livro pela editora Betel, que é Transformados. É um livraço onde eu falo aqui sobre caráter cristão. Eu falo aqui sobre ressentimento, mágoa, chamado, lidando com oposição. Tem muita coisa tremenda nesse livro aqui. O pessoal lá que é responsável por fazer revisão ortográfica, português, foi até interessante, a irmã me ligou e falou para mim assim, estou lendo teu livro aqui para poder corrigir aqui o negócio, vírgula para cá, ponto para lá. Ela falou, mas está mudando minha cabeça em relação a muita coisa na Bíblia. Eu falei, amém. Então, irmão, leve nossos livros. E eu trouxe também muitas Bíblias. Eu trouxe Bíblias com letra gigante, com harpa, corinhos, Palavra de Jesus em vermelho, Bíblias como essa aqui, outras Bíblias lá, Bíblias jovens, temáticas em promoção. Então, no final, passa lá, leva todo esse material, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor Antônio, para mim é sempre um prazer estar junto contigo. Tem um irmão como uma referência para mim. Espero de verdade que a gente possa levar um grupo aqui dessa igreja para pisar lá em Israel. Se não for agora, vai ser na volta de Cristo. Aí vamos vir todo mundo junto, sem pagar pacote. Ei, viver